E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto são os hebreus. Então, quando a gente fala dos hebreus, a gente está falando do povo semita, de origem do Sem, filho de Noé. Então, quando a gente também comenta, né, na Segunda Guerra Mundial houve perseguição aos judeus, então houve o antissemitismo. Então, o antissemita significa aquele que persegue os judeus, né? Porque os judeus têm origem no povo hebreu, certo? Então, se a gente for pegar a fonte histórica de pesquisa sobre os hebreus, a gente consegue identificar isso em dois ambientes, né? Em duas fontes, que são a Torá, que é o livro sagrado para os judeus, e a Bíblia cristã também. Então, ali a gente consegue informações sobre este povo, o povo hebreu. Bom, na origem do povo hebreu, havia o Abraão. Abraão, então, vivia na Mesopotâmia, na cidade de Ur, e recebeu de Javé uma missão de levar o seu povo para a terra prometida, chamada de Canaã, onde hoje fica a localização da Palestina. Então, Abraão, cumprindo com esta missão, leva o seu povo, porque lá em Canaã teria abundância de recursos, haveria felicidade para o seu povo. Então, Abraão faz este movimento, levando este povo até lá. Bom, num determinado momento, né, vivendo lá por mais ou menos uns 200 anos, houve, então, dificuldades depois para este povo, né, um momento de falta de recursos, e eles, então, resolvem se deslocar para outra região onde haveria melhores recursos, que é o Egito. Então, lá no Egito, o faraó, sentindo-se, né, ameaçado com o seu poder ameaçado, sentindo que o povo hebreu estava se consolidando, se fortalecendo, e acaba então perseguindo este povo e colocando este povo sob o regime de escravidão lá no Egito. Neste momento, então, surge uma outra liderança dos hebreus, que é Moisés. Então, Moisés fica encarregado de tirar este povo da escravidão do Egito e levar novamente para Canaã. Então, este trânsito, este movimento do Egito para Canaã é chamado de êxodo, né? O Moisés também recebe a tábua das leis, né, dos 10 mandamentos também. Então, Moisés representa uma aliança com Javé, assim como Abraão havia sido. Agora, Moisés também representa esta aliança do povo hebreu com Javé. Bom, nós tivemos, em termos de política, né, de organização administrativa do povo hebreu, teve três distintos situações em que o primeiro, então, os hebreus foram governados por patriarcas, depois uma outra fase governada por juízes, e depois, então, a terceira fase, uma monarquia, que são os reis, né? Então, esses três momentos aí distintos da política. Bom, o povo hebreu é, na sua história como um todo, um povo que teve contato com vários povos e nem sempre foram contatos amistosos. Por exemplo, outros povos, além dos egípcios, também dominaram o povo hebreu, como, por exemplo, os assírios, os babilônios, os caldeus, os persas, os macedônios e os romanos ainda na antiguidade. Os romanos, então, na época, né, do Império Romano, ocorre que os romanos dominam aquela parte onde existe lá a situação onde os hebreus estão localizados na Palestina, e ocorre então a chamada diáspora, né, que boa parte do povo hebreu se dispersa
por outras regiões do mundo, e isso então é conhecido como diáspora. Aí ocorre uma situação onde os especialistas, os historiadores dizem que o povo hebreu ficou um povo sem Estado. Ou seja, eles tinham a sua cultura, a sua religiosidade, né, que eles são, eles se fortaleceram como grupo, né, como povo, a partir da crença em Javé, na crença em um único Deus. Porque lá na antiguidade, o que se tinha como costume, a crença em vários deuses. Né? A gente viu isso na Mesopotâmia, no Egito. Né? E o povo hebreu, então, ele deixa como legado a crença num único Deus, né? O monoteísmo. E isso, então, fortalece este grupo. E no momento, então, da diáspora, um povo que agora não tem um Estado, né, centralizado, não tem o seu território unificado, eles estão espalhados por vários lugares do mundo, acaba então ficando sem este Estado, certo? Bom, depois então, já na nossa era, né, moderna, existe um movimento dos judeus em busca novamente de uma unificação, né, de um retorno à Palestina. E este movimento de retorno à Palestina, de criação, então, de um Estado, né, o Estado de Israel, é chamado de sionismo. Né? Então, o sionismo, a partir do século XIX, começa a se fortalecer este movimento em busca da criação do Estado de Israel. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, também houve uma situação onde os judeus foram prejudicados, perseguidos pelo nazismo, os horrores do Holocausto. Então, a ONU, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a ONU, então, define, né, decide que existe, então, a necessidade de se criar o Estado de Israel na Palestina. Porém, isso ocorre gerando um problema que até hoje é um problema que não se resolveu e é um problema que não se tem uma perspectiva de colocar fim à guerra entre israelenses e palestinos. Porque quando foi criado o Estado de Israel, na Palestina, depois da Segunda Guerra Mundial, os palestinos se sentiram prejudicados, porque eles já estavam lá. Então, como é que a gente vai dar espaço para os israelenses, né? Então, isso gerou um conflito muito forte e até hoje, nos nossos dias atuais, existe esse conflito com muitas mortes, com uma guerra que é interminável. Então, isso é algo que vem, né, de uma história muito antiga e que tem reflexos no nosso dia a dia. Então, na faixa de Gaza, né, que é o ambiente onde se tem aí bastante conflitos bélicos ali entre palestinos e israelenses, então uma paz é muito difícil de ocorrer, uma perspectiva muito complicada, né, porque os israelenses dizem que eles são os verdadeiros donos da região, eles que têm o direito, né, porque está nas escrituras sagradas, que Abraão foi para lá porque Javé mandou ele para lá. Mas os palestinos também reivindicam o seu lugar porque eles já estavam lá, né, de origem, né, da região. Então, era mais ou menos este resumo aí sobre os hebreus, né, a importância desse povo, que nos deixou como legado o monoteísmo, que no caso influencia também na criação depois ali de outras religiões monoteístas, né, que seguiram o mesmo exemplo dos hebreus, os povos ali árabes, né, que seguem o islamismo, também
acabaram seguindo o monoteísmo, e também os cristãos, né, que seguem, então, a crença em um único Deus. Certo? Então, até um próximo vídeo. Grande abraço e até mais.